Aleluia! Pai amado, muito obrigado pela mensagem inspiradora de hoje que é para nós, para nos guiar e nos fortalecer. O poderoso e Santo Espírito Santo nos lidera e nos capacita hoje. Você está animado para vir aqui? Gênesis capítulo 8. Você encontrou Gênesis 8? Certo. E vamos ler a partir do versículo 7. E hoje à noite estamos compartilhando sobre as sensibilidades da pomba. As sensibilidades Dudvi. Na semana passada eu estava falando sobre espírito como uma pomba. Hoje é apenas uma breve mensagem sobre as sensibilidades da pomba. Certo. Gênesis 8:7. E ele soltou um corvo. Pois bem, aconteceu. Versículo 6. No final de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele havia feito e a sensibilidade da pomba. E ele soltou um corvo, que voou de um lado para o outro, incessantemente e continuamente, até que as águas finalmente secaram completamente de sobre a face da terra. Uau! Ele também soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído de sobre a face da terra e para confirmar. O versículo 9 é o versículo que estamos procurando. Mas a pomba não encontrou descanso para a planta do seu pé. A pomba não encontrou descanso para a sola do seu pé. E ela voltou para ele, para dentro da arca, pois as águas ainda cobriam toda a face da terra. Então ele estendeu a mão, pegou-a e a trouxe para dentro da arca. E ele esperou ainda mais 7 dias. E novamente ele soltou a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele ao entardecer. E eis que em seu bico havia uma folha de oliveira arrancada. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. E ele esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais para ele. Por que a pomba não voltou? Porque no versículo 9 diz que a pomba não encontrou descanso para a sola do seu pé. Amém. Agora, a pomba, basicamente, você percebe que é uma ave muito sensível e extremamente delicada demais para pousar em qualquer lugar quando seu pé toca o chão. Não, de forma alguma, de fato, em absoluto. Eu não quero isso. Assim, o Espírito Santo é enviado por Deus. Na verdade, todos nós oramos pelo Espírito Santo todos os dias. Um dos principais temas de oração da Bíblia é orar pelo Espírito Santo.
Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, vimos uma passagem linda. O Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. Não é verdade? E então, quando o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, o Espírito Santo transformou Jesus, de um carpinteiro conhecido, em um Salvador mundial e universal e completo e abrangente de toda a humanidade. Então, o Espírito Santo realmente é capaz de nos transformar. Aqueles de vocês que sentem que têm uma personalidade realmente ruim ou que há algo de verdadeiramente errado com vocês, saibam que o Espírito Santo pode, de fato, transformar vocês e fazer de vocês algo completamente diferente do que são agora. Amém. Então, vocês precisam estar cientes disso. Aleluia! Agora, por que a pomba não conseguiria repousar a planta do seu pé sobre a sua vida? Essa é uma pergunta que estamos buscando responder hoje à noite. De que alergias a pomba sofre, que quando ela está pousando em você e seu pé toca você? E ela diz não. Nesse aqui não, nesse aqui não. ILT break time igual 0.5 SFGT. Aleluia. O que é que faz a pomba ter alergia? Essa é uma grande pergunta, não é? Então precisamos buscar essa resposta. Quais são as sensibilidades dessa pomba maravilhosa? A que ela é sensível e o que ela evitaria? Você está me ouvindo? Agora, em Levítico, no capítulo 21, o Senhor disse a Moisés, no versículo 1, fala aos sacerdotes, que são os filhos de Arão, e diz-lhes claramente: ninguém será contaminado por causa de um morto entre o seu povo, mas sim por causa de seu parente mais chegado a ele, e também por causa de sua própria mãe. ILT break time igual 0.5 SFGT. Em outras palavras, não chegue perto dos mortos, a menos que seja um parente próximo. Tudo bem. E então ele continua explicando mais ainda assim. Ele continua explicando muitas coisas às quais o Espírito Santo é muito sensível. Certo? Por favor, tire o bebê. Não deixe bebês chorando no corredor. Por favor. Certo. Agora diz que ele não deve, de forma alguma, se contaminar, sendo um chefe de cozinha muito importante. Tudo bem. E ele será santo. Tudo bem. Agora, no versículo 10, diz o seguinte: aquele que é o sumo sacerdote, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo sagrado da unção e que foi devidamente consagrado para vestir as vestes sacerdotais, não deve descobrir a sua cabeça nem rasgar as suas roupas. Certo. Então aí você já começa a ver várias coisas para as quais o óleo da unção não serve ou que a unção não quer. E o versículo 12 diz claramente: ele não sairá do santuário sagrado,
nem profanará o santuário do seu Deus, o Altíssimo, por causa da coroa do óleo da unção divina de Deus que está sobre ele, uma marca de sua consagração e serviço. Coroa. Amém. Então há o petróleo e há a coroa do petróleo. Então a primeira coisa que você vê ali é que ele não deve ser descoberto. Amém. Ele não deve ser descoberto. Certo, porque você é verdadeiramente santo para o Senhor, nosso Deus, e justo e digno de louvor. Tudo bem, então no versículo 10, ele diz, ele não deve descobrir a cabeça. Agora, eu estou no ministério há alguns anos. Raramente vi alguém que é realmente ungido que esteja descoberto ou que não tenha cobertura sobre si. Tipo, cobertura não é alguém que fica te dizendo o que fazer todo dia, necessariamente. Mas é alguém acima de você. Dificilmente conheci alguém que seja realmente ungido. Dificilmente conheci alguém, mas não consigo pensar em ninguém assim. Então, não ter cobertura, ou seja, a falta de um abrigo ou proteção adequada, é uma das alergias da pomba que as afetam. Então, quando a pomba está descendo e vindo em sua direção, e você está completamente descoberto ou fora da cobertura protetora que Deus escolheu e designou para você, a pomba vê a sua cabeça crua e desprotegida, entendeu bem? ILT break time igual 0.5 SVGT. E a pata da pomba, com um gesto muito claro e decisivo, diz enfaticamente: não, aqui não, definitivamente não, aqui não é o lugar. Então você deve ter muito cuidado para garantir que está coberto no ministério e até mesmo nos seus negócios. Porque agora, nessa unção de que estou falando, eu mesmo estou percebendo algo. Também estou aprendendo que Deus também unge pessoas que não estão no ministério, como pessoas que não estão no ministério. Deus unge elas como se você não fosse. Eu digo, reverendo, mas você é ungido. Por quê? Na Bíblia, Davi era um rei. Ele era um político. Ele era o rei do seu país. Ele não era pastor, mas era ungido. Então Deus unge todo tipo de pessoa, entendeu? Por isso, você precisa estar sempre consciente da presença de uma cobertura protetora e divina sobre você. Mesmo no seu trabalho secular, tirar uma cobertura da sua cabeça é o mesmo que dizer: aqui não pode pousar. Aparentemente, a pomba não vai repousar o pé sobre você. Veja, o corvo. Ninguém percebeu que ele tinha cometido um erro ao enviar o corvo. Ele simplesmente não voltou da primeira vez. A água morta, galhos mortos, corpos mortos, nada disso era problema para o corvo. Então o corvo foi e ficou por isso mesmo, mas a pomba foi enviada 3 vezes antes. Ela não voltou. Ela não encontrou lugar. O Espírito Santo é a pomba, e o Espírito, uma pomba, sobre ele. Então o Espírito Santo é muito parecido com uma pomba, assim como quando Jesus recebeu o Espírito Santo. Ele diz, o Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba, exatamente como uma pomba. Como uma pomba pousa. Você tem que observar os pássaros para ver que existem diferenças entre eles.
Se você pegar a maioria dos pássaros, eles ficam assim e pulam para cima e voam. Mas o albatroz corre em uma pista de decolagem. Ele não consegue simplesmente levantar voo. Corre decolando avião. Corre. Corre desajeitadamente. Precisa correr. Decola suave, subindo. Existem diferenças entre os pássaros e ele consegue voar longas distâncias. O albatroz. Você faz piada com isso, mas é um pássaro muito poderoso. Quando é um albatroz, parece um pássaro desajeitado. O pouso é com um acidente. Quando ele pousa, um acidente na aterrissagem. Uma aterrissagem forçada. Essa aterrissagem forçada, o Espírito Santo. Como uma pomba, diferente dos outros pássaros, muito sensível. Nós não podemos ficar aqui. Por isso, é raro encontrar pessoas desprotegidas tendo a pomba pousando sobre elas. Se você pegar alguém como o respeitável Bispo Epp, sabe, ao ouvir ele pregar ou falar, não vai demorar muito tempo para ele mencionar o nome de Kenneth Hagin, com certeza. Você não vai ouvir muitas mensagens do Bispo Edepo. Talvez na primeira, segunda ou terceira, você já vai começar a ouvir ele mencionando Kenneth Hagin. Ele chama ele de Ageshin. Você não vai ouvir muitas mensagens antes de escutar ele falando sobre Kenneth Copeland. Sim. A pomba raramente pousa em cabeças descobertas. E de uma coisa, se eu olho para a minha vida, uma das unções, eu acredito, a unção. Deus vai dizer, meu filho, muitas coisas não são assim. O que você vê em 1 Coríntios 1h26 diz, pois você vê seu chamado, sua vocação. Sim, você vê sua vocação. Como é assim ou é assim? É assim. Então é sua vocação. Não muitos sábios, nem maus como na minha vocação, nem muitos idosos, mesmo na minha idade. Porque em poucos anos farei 70 anos. Você pensaria que eu, às vezes, se você está por perto, pode achar que eu tenho 20 e poucos ou 30 e poucos anos. Só o ambiente e o clima ao redor podem fazer você pensar que eu sou mais novo que sou. Verdade. Então você vê seu chamado, que não tem tantas pessoas idosas, de cabelo grisalho. Tem muitos jovens. No começo eu não gostava disso. Eu queria um pouco de maturidade. Lendo John Wesley, não tinha muitas biografias dele, e cada uma conta uma história diferente. O movimento metodista era jovem, a maioria jovens, porque John Wesley ia para cima e para baixo. Ele não permitia que seus pastores ficassem em uma igreja só. Você tem que estar em movimento. O metodista é um circuito, mova-se, esteja sempre em movimento. Não pare. Quando as pessoas ficam paradas em um lugar só, é aí que elas ficam barrigudas. Você ainda está aí. Olha, fique tranquilo. Vocês que são visitantes, aqui a gente não é tenso. Aqui somos muito à vontade. Então não traga nenhum tipo de clima tenso pra cá, beleza? Estamos felizes, tocamos música, dançamos, estamos fluindo. Não temos horário de fechamento. Nós não. Não há nada. É uma boa política. Você se sente relaxado e pode sair a qualquer momento, por que não? Estressados. Tudo bem.
Nosso tapete está chegando. Você pode até dormir depois. As pessoas dormirão aqui depois do chá e dormirão até de manhã. Sim. Então certifique-se de ter uma cobertura e que não haja nada. Veja, há coisas. As coisas mais maravilhosas que Deus nos dá são muitas vezes aquelas que fazem as pessoas rirem de você. Sim, se você encontrar alguém rindo agora mesmo, eu lhe digo, observe as coisas que fazem as pessoas rirem na sua vida e você descobrirá que muitas vezes há algo especial nisso. Sim, coisas que estão sendo motivo de riso. Ah, sim, é verdade. As pessoas riem de mim a vida toda, desde que eu estava no ensino médio. Ah, você é obrói. É como se não fosse. Você nem é um ganês de verdade. Mas veja, isso também tem seu poder. O fato de eu ser metade, não completo. Sim, eu não sou totalmente ganês. Sou meio ganês. Sou metade de outra coisa nos meus genes. Isso influencia até no que eu faço. É justamente isso que as pessoas riem. Veja, é só você observar sua vida com atenção. Eu disse para um irmão outro dia, ele era um irmão bem grande, e eu falei para ele, seu tamanho te deu um emprego, porque ele conseguiu um novo emprego por causa do tamanho dele. Só pelo tamanho dele, nada além do tamanho dele. Ele é um hipopótamo e conseguiu um emprego como hipopótamo. Você não vai ouvir por muito tempo antes de escutar alguém mencionar o tal do Covid sobre a cabeça, então é muito importante. Você deve estar consciente disso, certo? E eu diria que a Covid está acima de você quando você não tem vergonha dela. Sim, você está feliz com isso. Agora, versículo 11. Ele não se aproximará de nenhum cadáver, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Amém. Pois o óleo da unção está sobre ele. Agora a próxima coisa é aquele corvo. O corvo se sente à vontade com cadáveres, mas o pombo não se sente confortável com corpos mortos. E Deus não se sente confortável com a morte. O que você quer dizer com morte? Uma pessoa que não está em Cristo está morta. Ela não conhece Jesus. É por isso que recebemos vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida. Então, a morte que existe sobre o mundo que não conhece a Deus, eles estão mortos. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós vamos ganhar vida. Nós temos uma nova vida. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Então o mundo está cheio de morte. Não corpos mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente horríveis para Deus. Você raramente vai encontrar uma pessoa ungida carregando um corpo morto e andando por aí. Sim. Então você precisa ter cuidado. Aqueles de nós que amam o mundo, que é comandado e governado por homens de morte, homens que não conhecem a Deus. Sim. Muitos dos políticos são homens de morte porque não conhecem a Cristo. Hoje eles estão criando muitas regras e leis que nem podemos mais pregar a palavra de Deus. Fornicação é pecado. Mentir é pecado. Matar é pecado.
Não devo mencionar a homossexualidade, porque o mundo é governado por homens de morte. Homens que não conhecem a Deus e estão perdidos na escuridão. Então, quando você vê cristãos que admiram os mortos, pessoas que não têm Deus, mas têm dinheiro, e são essas pessoas que você admira. Você admira a música deles? Você admira o estilo de vida deles, a sabedoria deles? Há livros que você admira. Um dia eu disse que aconselhei alguém a jogar golfe, mas ele não seguiu meu conselho. Então ele foi ler um livro secular com um secular. Um homem que não acredita em Cristo e, portanto, seu espírito está morto. Sim. Efésios capitão 2, versículo 1. O que diz? Efésios 2, dele te vivificou. Ou se você pegar outra versão, diz, dele deu vida a vocês que estavam mortos em pecados e transgressões? Então, quando ele leu algo de alguém que está morto em pecados e transgressões, ele ficou impressionado e decidiu jogar golfe, o que eu já tinha aconselhado que seria bom para a saúde dele. Mas o meu conselho não. Estou falando de um pastor, não estou falando de alguém do mundo. Pastor para pastor. Você tem vários pastores. Mas eles ficam mais impressionados com o Bill Clinton. Eles ficam mais impressionados com o Donald Trump. Eles ficam mais impressionados com o Lee Kuan Yew. Eles ficam mais impressionados com o Steve Jobs, com o Bill Gates, com a Oprah Winfrey. Eles ficam mais impressionados com o Zuckerberg. Eles ficam mais impressionados com o Mandela. Impressionados o Obama. Essas são as pessoas que impressionam eles. Então, se eu digo algo ou dou um conselho, eles nem dariam ouvidos, porque o que eles realmente gostam são dos mortos e de pessoas que não conhecem a Deus. Sim. Aí você vê eles lendo esses livros e fazendo citações, dizendo que Nelson Mandela falou isso, alguém que nem definiu se era cristão ou não, e a gente nem sabe se ele está no céu ou no inferno. Pessoas que até disseram que tem todas as religiões. Isso significa que você não acreditava em Cristo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são as pessoas que eles amam. Então, você precisa prestar atenção no que admira, no que recebe enquanto você está ligado ao mundo. Com certeza, quando existem coisas no mundo das quais você precisa aprender ou tirar lições, tudo bem. Não há nada de errado em aprender algo com Lee Kuan Yew, Genghis Khan, Átila, Uno ou qualquer um desses personagens. Você pode escolher de quem aprender. Tudo bem, Shaka, o Zulu, e por aí vai. Mas você percebe que são essas coisas que realmente te interessam. E a unção não se sente confortável com os mortos. Ele sempre diz que estão mortos. Por que não gosta de corpos? É porque o sacerdócio não chegou. A menos que a pessoa seja mãe, pai ou irmão, não se aproxime do morto se for sacerdote, pois a coroa do óleo da unção está sobre a cabeça. Então, seu amor pela música fúnebre. Sim. Tudo isso é algo que você deveria questionar. Sim. Você não pode amar música fúnebre e ter unção. Sim.
Também não deve se aproximar de nenhum corpo morto. Então você não deve ter nada a ver com descrentes. Sim, concordo com isso. Então eu estou usando princípios e usando princípios de. Na minha biblioteca eu tenho livros. Eu tenho Lee Kuan Yew. Eu tenho livros assim. Eu comprei em Singapura. 1, 2, 3, 4. Acho que ele tem 4 assim, capa dura. Nunca li nenhuma página. Nem sei por que eu tenho isso. Eu tenho livros sobre tanta gente. Nenhuma página. Não sinto nenhuma atração para aprender com essas pessoas ou para não aprender. Eu disse aprender, mas é mais como ter uma comunhão próxima. Como se eu estivesse seguindo Leian. Eu estou seguindo Átila, o Uno. Quero dizer, eu sei que essas pessoas existem e sei que aprendi algumas coisas sobre elas, mas não é algo próximo. Sim. Ouço as músicas, não os conheço. Que música é essa? Essa aqui é aquela que foi mudada. Eu nem conheço. Eu não sei. Você sabe quem fez? Eu não conheço. Música secular não é minha vida. Sim. Os mortos. Notarão há um aviso para os mortos. Lood deveria me dar uma garrafa de água. Basta despejar isso nesse cara para que ele saia do palco. Ele ainda está filmando Enoch. Ele está sendo inundado e está bem agora. Versículo 13, a unção. A pomba quer descansar quando ele vem ver. A principal pessoa neste mundo que você realmente ama é o CEO da Apple. Tim Cook é o seu cara principal porque ele criou o iPhone 7. Uau! E Steve Jobs, homens que nunca declararam seu conhecimento de Deus. A próxima coisa realmente muito importante é a sua futura mulher, com quem você vai se casar. Boa política. Ele tomará uma esposa na sua virgindade. Versículo 14. Uma viúva, uma mulher divorciada profana ou uma Arlo, ou seja, uma mulher de má reputação. Ele não deverá tomar essas mulheres, mas deverá tomar por sua esposa somente uma virgem do seu próprio povo, uma mulher pura e intocada. A maioria das coisas na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, você precisa ler com atenção e tentar entender a mensagem. Se você entender a mensagem, sua Bíblia não será apenas o Novo Testamento, mas será 10 vezes mais rica, porque agora você tem um livro mais volumoso para aprender. F.
uma viúva novamente fala de morte. Não morte física, mas um descrente. Alguém que experimentou a morte em sua máxima manifestação. A morte está estampada por toda a existência dela. Você vê crentes dizendo que foram chamados por Deus. E você vê que a garota que ele realmente trouxe não é cristã, mas ela é muito bonita. E quando a unção está vindo repousar sobre você e ele vê sua esposa, diz: voe para longe. E você percebe, quando olha para o ministério, que as pessoas são realmente influenciadas por suas esposas. É preciso ter uma personalidade muito forte para não ser afetado pela sua esposa. Não importa como você seja, sua esposa te afeta. Estou te dizendo, você pode dizer: ah, eu não ligo. Sua esposa te afeta. Ela realmente te afeta. O jeito que ela é, o que ela faz, o que ela não faz, quando ela sorri, quando não sorri, o que ela diz, o que ela não diz, tudo isso realmente te afeta. Você pode, de fato, dividir os pastores em exatamente 2 grupos distintos. Aqueles que se casaram e, porventura, enfrentaram problemas significativos em seus casamentos, e aqueles que, por sua vez, não arrumaram problemas para si mesmos ao optar por não se casar, livres de problemas. Sim. Deus chamou para campo missionário. Aí, de repente, ele apareceu com uma irmã, dizendo que essa era a moça com quem queria se casar. Então eu até presumi que ela devia ser uma crente. Mas ao perguntar mais a fundo, ou, como dizemos na medicina, ao fazer uma pergunta direta, descobrimos que ela provavelmente não era crente. Ela até aguenta línguas. Chabal. Não, obrigado. Não, obrigado. Mas ela era linda. Bonita, mas morta. Essa é a morte de viúvas por todo lugar. Não, Deus, você não pode fazer muita coisa com os mortos. Então é por isso que Deus disse: você não pode levar uma pessoa assim. O próprio Jesus não se preocupou em se casar. Ele disse: não, não, não. O que chamamos de um aviso da história? Então, uma mulher que é divorciada. Não existe absolutamente ninguém neste mundo que não seja profundamente marcado ou significativamente afetado por relacionamentos passados, deixando uma impressão duradoura em suas vidas. Sim, isso é uma realidade inegável. Sabe, o melhor exemplo às vezes está nas pessoas que têm um segundo casamento. No segundo casamento, você vê que há certas coisas que eles não aceitam de jeito nenhum. Quando começa, eles dizem: sabe, você sabe de uma coisa. Essa coisa em particular, eu conheço, eu não quero. Quero dizer, se isso acontecer de novo, você vai, assim, embora, de verdade mesmo.
Então, em vez de ser influenciado pelo Espírito Santo, você será influenciado pelo seu relacionamento passado, que talvez tenha distorcido sua alma. Quando você se casa com uma irmã que está acostumada com um homem ruim, e a maioria dos pastores é nota 10. Nota 10 no sentido de que um dos objetivos da vida deles é ser um bom marido. Pastores têm esse objetivo, mais importante do que agradar a Deus. Ao amar a esposa, agradam a Deus. Como se tivessem cumprido o chamado de Deus. Porque eu amo minha esposa. Porque a Bíblia diz que marido ame. É um dos mandamentos. Existem muitos. É só um. É só uma das coisas que devemos fazer. Amar sua esposa é uma coisa pequena. Não é o maior mandamento. Então, não existe relacionamento que não te afete. Agora, quando você encontra aqueles do tipo A, cujo foco principal é você, quando eles te veem chegando até eles, se você encontrar um A1, ele vai te dizer: eu te amo até morrer. Ele nunca vai parar de te amar. Assim, eu te amo e amo só você até a morte. Esse é o jeito deles. Mas quando você encontra alguém, a pessoa vai olhar para você enquanto você diz: eu te amo. Ela lembra do Jim. Jim disse isso e não era verdade. E antes que você perceba, eles estão transmitindo julgamentos contra o Jim muito diretamente para você, que chegou como um A1, ou você de fato não consegue compreender totalmente e perfeitamente o que estou dizendo. Então você vai colher algo que não plantou, transferência de julgamento. Não é transferência espiritual. Transferência de julgamento. Então ele disse: não se envolva com uma mulher que está contaminada e afetada pela religião. Até mesmo alguém que assistiu muitos filmes, esses Cocumbage e outros desse tipo. É assim que chamam? É, Cucumbaja, aquele filme clássico, e outros filmes notáveis que apareceram na época. O que a vida tirou de mim. É uma série? O que a vida tirou de mim? E você vai se casar com alguém que se deixou envolver por o que a vida tirou de mim e encontrou você, que está trazendo para ela tudo o que ela sempre imaginou e muito mais. Você nem sabia que todas essas coisas existiam. Você está trazendo isso e a pessoa já está mergulhada em ir num bar. Tempestade sobre o paraíso. Tempestade sobre o paraíso. Porque as pessoas assistem filmes e vivessem naquela casa, absorvem. Por que você acha que eles fazem talk shows em árvore? O Cunumbá já acaba. Sentam na árvore e analisam pastores. Olha quem é Maja na árvore. Sim, um indiano falando árvore. Um indiano falando árvore. Precisa ver. É fantástico.
Então, número 3, o terceiro tipo de mulher que vamos discutir e analisar é a profana, aquela que se desvia do caminho estabelecido. Solta. Uma mulher solta é santa. Profana é o oposto de santa. Uma garota que não gosta de ir à igreja. Ela não se sente à vontade e quer ir embora cedo. Ela quer terminar com Deus e se afastar. Cuidado com esse tipo de profana. Profana é alguém que não é santa. Não está acostumada com a presença de Deus. Você foi atrás de uma irmã que está mais interessada nas aulas de psicologia dela. Ela está mais focada nas aulas, na carreira, na família, em outras coisas além da casa de Deus. Como pode a pomba, quando a pomba voa pela janela de relações públicas e vê essa mulher secular que você trouxe? Ela é profana. Profano. Isso não estou falando de sexo. Estou falando sobre, não é uma pessoa espiritual e santa da Igreja de Deus, sabe? Algumas das pessoas que trabalham para mim, você nunca saberá onde elas trabalham antes no mundo. Se você vir o antigo local de trabalho deles, ficará surpreso, porque agora eles parecem propriedades de igreja. Eles trabalham na igreja há tanto tempo que parecem até propriedade da igreja. Mas alguns deles eram grandes profissionais em áreas seculares, largaram tudo e vieram trabalhar no ministério. É disso que estou falando quando digo uma pessoa acostumada à igreja. Esse é o tipo de pessoa que você precisa. Alguém vai perguntar quanto é o salário? Então, quando ocorrerão as revisões da estrutura salarial e quais serão as implicações de RH da minha demissão do meu atual local de trabalho? O que são os contratos? Uau! Não pedi nenhum contrato quando vim. Não perguntei quando meu salário será revisto. Quando eu estava começando o ministério de tempo integral. Você precisa arrumar uma garota para ir à igreja. Acabei de receber uma mensagem da minha irmã e eu não a conhecia. Acho que ela foi recomendada para um dos nossos missionários. Sabe, já que ela está indo até para o campo missionário, ela está tão feliz. Ela está indo para um país pobre, uma cidade pobre em um país pobre. Não é a capital, é outra cidade. Eu não estou feliz por ir ao campo missionário, com meu marido e servir ao Senhor lá. Ela me mandou a mensagem, graças a Deus pelo irmão que recomendou uma moça de igreja de verdade. Graças a Deus pela sua boa carreira. Mas estamos falando sobre a unção fluindo. Raramente encontro alguém indo bem cuja esposa não seja uma moça de igreja. E o último ela não deve ser uma mulher promíscua agora, sexo. Sabe, uma prostituta estava sendo entrevistada em um filme. Não era uma entrevista. E ela dizia que, ao terminar, é só lavar com água quente e pronto. Sai tudo. Agora escute, essa água quente que você vai usar para realmente se lavar, tudo bem, pode até apenas lavar certas coisas, mas não pode verdadeiramente lavar os espíritos que estão entrando em você. Sim, ela disse, eu só lavo com água quente e já era. Ela disse que isso nunca matou ninguém. Eu só lavava com água quente. Ela disse para o cara que estava prestes a estuprá-la. E ele falou para ela, sem problema, você pode me estuprar. Você pode até chamar seus amigos lá fora para me estuprar. Quando eu terminar, eu lavo com água quente. Eu nunca vou morrer por causa disso. Sim, ela tinha experiência. Você não pode se casar com alguém que dorme com todo mundo. Você pode achar que isso não afeta você, mas pode afetá-lo se você quiser. Vá e encontre alguém que tenha tido uma série de namorados. Estou falando de esposas se casando.
Vá e encontre alguém que teve uma série de namorados. Entreviste-os. Você descobre que um cara em particular mudou. Não necessariamente a primeira pessoa. Há uma pessoa que transmite. Não é apenas algo entrando em você, mas os espíritos estão entrando em você. Sim. Você não gosta da minha mensagem? Boa política. Encontre alguém que teve, digamos, 12 namorados e peça para ele lhe dizer qual é o número 1. Número 2 é uma pessoa que começa e a partir daí ela muda. Sim. Não necessariamente o primeiro. Muitos lhe dirão, como eu estava lhe contando esta manhã, fui estuprada quando criança. Eles geralmente chamam o primeiro encontro de estupro. Então, a pomba, quando vê a mulher que você vai trazer, começa a voar para trás. Por isso você deve pedir conselho, e um conselho adequado. Não chegar já com a decisão tomada e dizer, bispo, queria lhe apresentar a irmã que conheci na minha vida. Agora, fale rapidamente com Aronce 17. Todo aquele que for da tua descendência nas suas gerações, não se aproxime com defeito algum. Todas as manchas de nossas vidas afetam o pouso da pomba. Todas as manchas, pecados, erros e coisas que não são corretas. Amém. Então, versículo 18. Seja qual for o homem, mesmo que ele tenha um defeito no coração, ele certamente não se aproximará de um cego. Punção, ele disse, se ele for cego. Não, não, não. Coxo, não. Ou aquele que tem o nariz achatado. Não. Ou qualquer coisa supérflua. Não. Agora, poderíamos ficar no versículo 18 por uma semana inteira, mas qualquer coisa que seja uma mancha, uma nódoa, sabe, uma imperfeição em sua vida, encontre algo para realmente tirar isso completamente de forma definitiva da sua vida. ILT break time igual 0.5 SVGT. Sim. Por que pode? Sabe, percebi que se você estiver muito determinado a trabalhar com Deus, há coisas que podem desaparecer da sua vida. Uma mancha, uma mancha. Então, o que não é o melhor. Não está certo. Defeito. Veja, a palavra blemisfo é grande porque dá uma definição ampla para tudo que não está correto. E não está dando um exemplo de que tipo de mancha. Mas uma mancha é como algo com defeito, algo que é o que te impede de ser perfeito. Você acredita que isso pode ir embora? Por que isso deveria ir embora? Para que o DAF possa repousar sobre a sua vida. O DOAF pode repousar sobre a sua vida. E eu vejo ele repousando sobre você agora. Um homem cego, um homem sem visão. Hoje, durante meu aconselhamento íntimo, conheci um jovem. Pessoas diferentes dizem coisas diferentes. Alguns dizem, eu tenho uma visão, quero estar no ministério. Alguns dizem, eu não sei o que fazer da minha vida. Quando você tem uma visão, uma boa visão, isso traz a capacidade do DAF de repousar, porque a pomba está vindo para capacitar a visão. Se meus olhos só enxergam carros e casas, por que eu precisaria do Espírito Santo no meu caso?
Porque esse não é o meu trabalho. Meu trabalho não é adquirir dinheiro. Então, se eu só estou vendo carros, casas e dinheiro, se é só isso que eu enxergo, por que um tipo de poder deveria vir sobre mim? Então Deus envia grande poder. Quando ele vê o que você está enxergando, para onde está olhando, ele pode dizer: deixa meu DAF repousar aqui. Então Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Portanto, a pomba agora tinha o direito de pousar em alguém com uma visão. Alguém que podia ver. Não é uma pessoa cega. Eu não. Eu não consigo ver os pecados do mundo. É por isso que tenho mais poder até mesmo para receber riquezas e bens do que as pessoas que dizem estar fazendo negócios. Quem? Porque Deus me envia mais força para fazer a sua obra. Mais. Sim. Quando você não tem visão para fazer a obra dele e cumprir a vontade dele, por que o Espírito Santo deveria vir sobre você? Você está cego. Ele diz, um homem cego. Não. Nenhuma. Não. Não aqui. Não pouse aqui, eu. Eu não quero falar sobre isso. Aquele que tem o nariz achatado. Quando você tem o nariz achatado, significa que seu nariz não está funcionando bem. Em vez de perceber Deus e ser sensível ao maravilhoso Espírito Santo, você não é sensível de jeito nenhum. Você precisa ser sensível. Eu não preciso te explicar que há uma unção sobre a minha vida. Quanto mais explico, mais evidente sua insensibilidade. Por isso digo, porque você não é sensível ao Espírito, outros, em outros lugares, conseguem sentir e perceber isso, mas você não consegue sentir e pode receber de forma superficial. Não. Quando todo mundo está com os olhos bem abertos, completamente pronto e totalmente preparado para receber e acolher, você está verdadeiramente ali presente, de forma genuína e autêntica, demonstrando um compromisso real e uma presença inquestionável. Seja sensível ao Espírito. É por isso que eu sei que a unção para a riqueza e prosperidade também é uma unção que eu estou desfrutando e estou vendo isso na prática. Sim, na igreja eu estou vendo isso. Na minha vida eu estou vendo isso. Você também vai ver. Mas você precisa ter uma sensibilidade. Sim. Por que você acha? Quando eu ouvi falar que o bispo Edepo, alguém, eu não conheço, nunca tive nenhum contato com ele. Mas eu sou sensível para saber que ele não é uma pessoa comum. Eu sou sensível para perceber que há uma grande unção. E eu vi um banner perto do meu escritório e vi que ele estava vindo. Eu disse, eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá. Eu vou estar na arquibancada, vou sentar lá, vou estar lá. Mal encontrei certos tipos de pastores lá. As pessoas não são sensíveis. Alguém que reúne 400.000 pessoas em um culto, quero dizer, em um domingo de manhã, até 12h30, eles terminam com 400.000 pessoas. E você ainda precisa de mais. Você precisa que é ungido. Ele te explicando quem ele é. É um nariz achatado. Você não consegue sentir o cheiro de nada de longe. Você não consegue enxergar as coisas de jeito nenhum. Ontem alguém fez um comentário sobre a consagração. Ele disse, bispos jovens, homens sendo levantados. É impressionante. É um espanto para ele. Mas veja, outros estavam sentados lá. A gente nem percebe esse tipo de coisa. Ele disse, sim, Charlie, nós somos abençoados por isso.
ou qualquer coisa supérflua, ok. Qualquer coisa excessiva em sua vida deve ser eliminada. Caso contrário, a unção não poderá permanecer em você. Agora, versículo 19. Pé quebrado e mão quebrada. Essas são duas coisas que não podem acompanhar a unção. Quando a unção chega, seu pé está quebrado, não pode se mover, e sua mão está quebrada, não pode trabalhar. Então levante as peças, levante os alto-falantes. Vamos colocar assim: minha mão está quebrada. Então, quando o mundo animado, minha mão quebrada, não trabalha. Pessoas que não trabalham duro não podem ter a unção. Se você chegar perto de mim, sabe, outro dia eu estava entrevistando algumas das pessoas que trabalham comigo. Eu disse, o que vocês mais notam sobre mim? Eles trabalham diretamente comigo, muito próximos de mim o tempo todo. Eu disse. Um deles disse, trabalho duro, muito duro. Isso é tudo que vejo. Sim, se você chegar perto, vai se perguntar se eu sou mesmo ungido. Você se pergunta se eu sou ungido porque não sabe se o que estou fazendo é um trabalho duro que está funcionando ou se é unção. Você nem saberia. Você não conseguirá nem mesmo evitar mãos quebradas. Você não pode levantar nada. Pé quebrado. Você não pode ir a lugar nenhum. Você não pode fazer nada. Vá aqui. Venha aqui. Nós vamos fazer uma campanha. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos indo para lá. Nós estamos subindo. Você não se interessa por movimento. Você não se interessa por trabalho duro. Como você conseguiria carregar esse tipo de pomba, esse tipo de unção? E Deus disse, se a mão do homem está quebrada, esqueça. Se for agora para você nos curar, se estiver quebrado, não unja. É só isso. Eu não quero minha unção em mãos quebradas. Pessoas que não conseguem arregaçar as mangas, olham para a maldição na nação. A falta de desenvolvimento. Vamos construir uma estrada daqui até Kumasi. Vamos só fazer isso. A gente pode fazer daqui até ir para Cape Coast. Eu estava na cruzada da UCC. Eu te digo que o trânsito começa desde a barreira, uma fila só. Eles dirigem a 5 quilômetros ou parados de Accra até Cape Coast. De pé, eles estão apenas parados. Não há ninguém que tenha sido. Quem está às 9 horas... 8 horas. 9 horas você está na barreira ou você está em qual é o lugar antes do barer? Buduburam ou aqueles que você chegará à costa do Cabo à noite, parados ali. E eu estava, conforme íamos chegando. Eu dizia não. Essas pessoas não sabem o que está por vir. Quase continuamente até Cape Coast. Nós não conseguimos construir nada para nós mesmos. A estrada está cheia. Pessoas entrando na estrada, vendendo átomo. Aqueles vendendo em Apon, embora todo dia estejam vindo, eles estão lotando as estradas. Ninguém quer trabalhar duro, só querem pegar empréstimo da China, só de Dubai. Com o pé quebrado, não consegue se mover, não consegue levantar, não consegue andar, não consegue ir. Não consegue ir para a cruzada, não consegue se locomover, não consegue ir aos quartos, consegue fazer acompanhamento, consegue se mover, consegue acordar, não consegue varrer, não consegue ajudar, não consegue testemunhar, não consegue ir, não consegue fazer nada. Ok, ungido. Você não sabe o que é unção. Você não sabe o que é o doaf. Está declarado claramente. Pé quebrado e mão quebrada. Eu não quero eles. Eu não quero eles. É só isso. Eu não quero eles. Eu não quero preguiçoso. Nem mesmo preguiçoso. Você diz que sua mão está quebrada. Então não pode trabalhar. Fique aí. Você não consegue fazer nada. É uma luta tão grande para te conseguir. Se sua mão está quebrada e você está levantando a cesta, tudo o que você está fazendo, o pequeno trabalho que você está fazendo é como se estivessem te matando aos poucos. Como você vai ser ungido? Um demônio vai voar para longe assim que vir seu pé quebrado, tipo eu. Longe desse aqui, o demônio não encontrou descanso para a alma do pé dela. As sensibilidades do espírito não funcionam com preguiçoso, nem mesmo. Eu nem quero dizer preguiçoso. Vamos só dizer que o pé está quebrado, não consegue trabalhar.
pé quebrado e mão quebrada. Não há nada que você possa fazer. Então, para alguns de nós, quando chegamos aqui, é trabalho. A gente vê você. Eu já mandei homens preguiçosos para a missão, para aqueles preguiçosos que não largam as mãos. Seus pés quebrados, mãos quebradas. Você consegue realizar alguma coisa no campo missionário com o pé quebrado? Às vezes eu tenho que enviar diretores de cruzada. Diretores de cruzada irem aos campos missionários, fazerem o trabalho enquanto há pastores nesses lugares. Porque meus diretores de cruzada trabalhadores, para irem construir muros, comprar terrenos e tomar posse de terras para as igrejas enquanto há pastores lá. É lá que eles moram. Eles não largariam as mãos. Por isso consagrei alguns dos meus diretores de cruzada como bispos. Eles são mais qualificados do que até alguns dos bispos atuais para serem bispos. Mais qualificados. Mas eu confio neles. Mas eu trabalho mais com eles. As mãos não estão quebradas e os pés não estão quebrados. Tenho certeza disso. Você não pode ser enviado para qualquer lugar. Estou indo para um discurso de bispo. Ele vai ver quem pode ser enviado e quem pode ser enviado. Estou prestes a entrar em uma reunião. Vamos ver de quem é o pé quebrado. Se o Espírito deve repousar sobre você quando você diz que seu pé está quebrado, por que a pomba deveria repousar sobre você quando você diz que seu pé está quebrado? Você não pode ir aqui. Você não pode ir aqui. Não podemos enviar. Você está amarrado. Você não pode se mover. Você não entende Espírito Santo. Sim. Pé quebrado. E versículo 20. Um indivíduo que possui uma curvatura acentuada e proeminente na região das costas, caracterizando-o como um corcunda. Além disso, há a menção de um homem de estatura consideravelmente baixa, um anão. E, para enfatizar, novamente um indivíduo com uma curvatura acentuada nas costas, um corcunda. E mais uma vez, para reforçar a descrição, um corcunda. Todo menino e menina deve aprender a sentar-se direito. Quanto mais você se inclina assim, mais você desenvolve uma corcunda nas costas. Isso acontece por descansar quando não deveria descansar. Eu quero sentar assim. E, gradualmente, você desenvolve uma corcunda, dormindo, sempre descansando, e todas as costas mudam. Em vez de crescer para cima, você está crescendo para o lado, indo para esse lado em vez de crescer. Veja, corcunda e anão são dois tipos de pessoas que não conseguiram crescer. Eles não conseguiram crescer. Você não pode deixar de crescer depois de hoje. Você tem que continuar crescendo. Você tem que continuar crescendo. É por isso que eu digo aos meus bispos que ser consagrado como bispo é o começo de uma escola. Fomos consagrados para que você pudesse vir à escola. Caso contrário, eu sempre teria que te excluir. Agora que você foi consagrado, pode vir à escola. Você é um anão. Quando você deveria ter a minha altura. Você está na altura da minha cintura. Quando você deveria ser mais alto e ter crescido mais, na unção e no ministério. Olha o seu tamanho. Quando deveria estar crescendo bonito e reto. Veja que cresceu em finanças, empréstimos, outras coisas que não necessárias. Um indivíduo torto de costas ou aquele que tem um defeito no olho não pode mais ver. Veja bem, a cena é muito importante. ILT break time igual 0.5 SVGT. Agora o próximo. Estou surpreso que eles tenham isso na Bíblia naquela época, 6.000 anos atrás. Assustador.
Tei. Sintomas de escorbuto. Sentindo-se cansado o tempo todo. Alguém que cansado não é ungido. São sintomas de escorbuto. Sentindo-se cansado. Tudo relacionado à igreja te deixa cansado. Cansados. Cansado e fraco. Número 2. Sentindo-se fora do normal, como estar irritado e miserável o tempo todo. Irritado e miserável. Esses são os sintomas do escorbuto. E ele diz que se você tem escorbuto, não pode sempre cansado, sempre fraco. Não pode. A unção não pode sobre você. Precisa pronto para trabalhar, pronto para lutar. Quando termino de ministrar, é hora de orar. Jesus orava após o ministério. Ia para o monte à noite para orar. Às vezes, depois de ministrar, é a hora de fazer outros trabalhos importantes. Você não pode estar sempre se sentindo cansado se quiser a unção. Me sinto cansado, preguiçoso, não recebe a unção. Aliás, não fui eu que escrevi a Bíblia. Escuta, estou te falando dos sintomas. Não traga isso para cá. Eu não preciso desse escorbuto. Os sintomas do escorbuto. Sentir-se cansado o tempo todo. Olha, esse cara, ele sabe pregar também. Olha só, ele não vai deixar a gente ir embora agora. É por isso que você não pode ser ungido. Você está aí. É lindo. Sintomas de sarna. Dor nas pernas. Suas pernas estão doendo. Sair corredor local de extensão. O próximo sintoma, gengivas inchadas. Cansado de falar. Falando, 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 falando. Por que quando suas gengivas estão inchadas, você diz não, sim? Fui almoçar com algumas pessoas esta tarde. Alguns dos bispos. Assim que cheguei aqui, a lista de pessoas já estava sentada aqui esperando. Assim que cheguei, sentei na minha cadeira e comecei o aconselhamento. 2, 3. Passando, tirando fotos, impondo as mãos, orando. Depois se preparar para cá. Você não pode receber a unção se está sempre sentindo cansaço pernas. Você não pode. É assustador. Gengivas inchadas. Você está cansado de falar. Depois disso, muito mais conversa virá. Gengivas mais inchadas causam hematomas com muito mais facilidade e com maior frequência, e de forma mais significativa, e de maneira mais acentuada. A pele se machuca facilmente. Ei, quando você magoa, não tem unção certa. Você é o NDC. Você é MPP. Eu digo algo bom para o NDC. Você é um tolo. Aliás, eu nem mencionei seu nome. Você sabe, é um tolo, fique aí. Você é um aí, eu falo algo sobre AIDS e você fica irritado. Sua boca. Aí, quando eu falo algo sobre GN, você não fica irritado. Você ri dos GANs. Quando eu falo do GAN, eles gostam de brigar. Aí você vai rir. Aí, quando eu falo algo sobre AE, você, esse cara, ele, seja lá o que for, estúpido. Pele que se machuca facilmente, agora menor do que o seu gato. Quando alguém faz uma cirurgia, às vezes damos vitamina C para cicatrização de feridas. O tratamento para escorbuto é vitamina C.
Todos esses sintomas desaparecem. Então, às vezes, você está se sentindo cansado. O tempo todo você está se sentindo fraco. Você não tem vitamina. Viu? Esse é um dos seus problemas. Talvez você esteja desenvolvendo escorbuto. Quero dizer, escorbuto físico. Isso é um escorbuto espiritual. E você precisa de vitamina C espiritual. Se machuca fácil, um toque de leve, você já está sangrando. Ele não me cumprimentou. Você fica magoado. Eu me preparei para cantar e não me chamaram para cantar. Ele não respondeu minha mensagem. Ele não disse foquei. Nossa! Ou ele apenas disse uau. Incrível, não é? Há pessoas que se magoam facilmente com qualquer coisa. Você não pode ser facilmente ferido. Fácil de cortar. Uma coisa pequena pode cortar você. Lembro-me de um irmão. Percebi mais tarde que ele era muito sensível. Você não precisa dizer nada quando ele estiver em uma reunião, pois ele não gosta nada disso. Como quando temos uma reunião, aí você começa a questioná-lo e as coisas vão surgindo. Ele não quer isso de jeito nenhum. Ele fica assim. Ele sente humilhado. Ele foi. Quero dizer, ele foi reduzido ao mais baixo nível. Ele sente que foi abaixo do que um ser humano deveria ir. Sim, eu percebi isso. E percebi que era um defeito sério que ele tinha. Sério, quando temos conferências agitadas, tem algumas pessoas. Elas também não querem isso. Aquela cadeira vermelha. Você senta na cadeira. Eles vão ficar te fazendo perguntas. Já tivemos vários pastores que pediram demissão da igreja por causa da conferência agitada. Eles não querem isso por completo. Você está passando vergonha. Não querem que você seja mencionado. Nada para uma reunião. Aparece alguma coisa sobre você. Eles não gostam desse tipo de coisa. Eles sentem que você baixo. Governo, passado e presente. Todos os anteriores até agora. Você não acha que eles deveriam ter tido algumas pessoas para apontar essas galinhas de Angola que desapareceram? Você não pode simplesmente. Não é algo ruim. Teria sido bom. Talvez eles tivessem vencido a eleição se tivessem encontrado a cobaia ou mesmo falado sobre ela. Sim, mas não há ninguém para conversar sobre nada. E ninguém quer. Todos querem apenas elogios, porque estamos aqui para parabenizá-lo pela sua nomeação. Agradecemos a Deus por tudo que temos. Estamos aqui para orar. Todos os pastores são a mesma coisa, louvando as pessoas e orando por elas, ungindo as pessoas. Isso é tudo. Ninguém quer dizer nada porque serão a CIA. Não é incrível? Sim, então vocês têm que se controlar. Aqueles que se machucam facilmente. Você não pode trabalhar para Deus se for sensível. Eu já teria saído da Lighthouse se fosse pelo coração que estou seguindo agora. Não. Mesmo se falarmos sobre me valorizar ou me honrar. Ano passado eu instituí. Não que meus bispos ou meu pastor tenham dito isso. Eu disse isso. Gálatas 6:6. E era algo que estava sendo feito para me honrar como pastor. E um dia eu disse que todos os pastores deveriam fazer isso. Ninguém disse nada. Eu disse, Deus me mostrou feito para mim, por mim, não para os pastores. Eu sou o verdadeiro pastor da igreja. Escute. Estou dizendo que não se trata disso. Você pode ver pessoas que não te honram. Eles até oram outros. Eles oram outros. Não se magoar. Seja prático e saiba que não posso viver minha vida, conseguir coisas. Isso me corta a alma. Você tem que ter a pele grossa se quiser estar no ministério. Você fala sobre honra e respeito. Eu vivi minha vida pouca honra. As pessoas zombam, riem, tiram sarro de você. Você pode se magoar por nada. Você não tem futuro neste lugar. Se você se magoa, não tem futuro. Está condenado. Casamento, se magoa fácil. Não há futuro. Você está condenado. É assim mesmo. Caso você não saiba, cresça rápido.
Sua igreja não te honra e você fica triste e malvado. É melhor você crescer. Em vez de simplesmente sentar e ensiná-los do jeito que eu estou ensinando. Diga Gálatas 6. Comunique a ele que eu sou um professor de todas as coisas boas. Os Gálatas disseram que era só isso, e eu estou observando os pastores. Você não faz isso. Não pratique isso, não vem do seu coração. Eu vou detectar isso e agirei de acordo. Assim, assim, assim. Vou ressaltar, minha língua e gengivas não incham. Quando minhas gengivas doem, sofro de vocês espiritual. Você quer ser o senhor bom homem que nunca ofende ninguém. É por isso que olho para fora. É como se estivéssemos em uma confusão. A maioria do nosso Cristo com uma pancada. Temos prefeitos que buscam prêmios. Eles estão concorrendo a prêmios. O prefeito da África e assim por diante. Estamos em Telon. A cidade inteira está além e estamos recebendo prêmios por essas coisas. E todo mundo só elogia você. Louve o povo. Isso é tudo que queremos em Gana. Foi bom conversar. Sabe, um dia eu fui para a Ásia. Alguém me disse que os asiáticos não gostam. Eles são muito preocupados com a aparência. Eles não querem passar vergonha. Então você tem que ter cuidado ao se relacionar. E eu pensava comigo mesmo que é assim que os ganeses também são. A gente gosta de salvar as aparências. Salvar as aparências. Foi bom conversar. Fui a um lugar. Alguns pastores estavam rindo. Disseram, Rei, vimos que te pediram para orar pela nação. Então eles começaram a zombar e a rir. Estávamos rezando para que você não fizesse aquelas orações quando você orou. Certa vez me pediram para orar pela nação. Eu disse, Senhor, livra a nação dos vampiros que estão bebendo o sangue da nação. E é minha oração. Foi feito pelo Espírito Santo. Se eu tivesse pensado nisso, eu nunca teria feito essa oração. Eu estou orando ali, sentado. E oro, livra-nos dos V simplesmente saiu da minha boca. Porque vampiros estão bebendo o sangue da nação. E a gente só quer elogios e conversas doces e agradáveis com as pessoas. Olha, quando você vem para a igreja, se quisermos que a igreja apodreça e fique totalmente vazia, não vai ter ninguém aqui, ninguém em nenhuma das igrejas. Aí sim, podemos começar a falar só coisas inchadas. Eu não falo sobre certas coisas. Eu não machuco as pessoas facilmente. Tiro pessoas sensíveis reuniões. Elas não deveriam fazer parte da reunião. Quando elas estão lá, deveriam ir embora. Estamos melhor sem você. Assustador ou cheio de cicatrizes. Cicatriz é realmente K. ILT. Break time igual 0.5 SVGT. Cuidado com as pessoas que são assim. A. Um dia, estávamos em algum lugar, em um certo país cujo nome começa com S, e havia um homem, o jeito que ele falava. Chamei minha secretária e disse, você sabe de uma coisa? Eu nunca vi alguém que fala desse jeito. Seja qual for o valor que esse homem pedir, não importa o que ele fez ou deixou de fazer, dê a ele o que ele pedir. Cuidado com pessoas que são assim, rar. Você tem pessoas sentadas na igreja. Sempre a cabeça. Sente-se quieto, cabeça e não fala. Olha, esquizofrenia. Quando você está sofrendo de loucura, você vê que eles sentam quietos. Isso se chama eunia. Eles não se movem, afasia. Eles não falam. Então eles têm motis, onde conseguem ficar em uma posição estranha. Você está louco? Você está louco? Uma coisa que te prejudicou é ficar insistindo, insistindo, insistindo. E se o Dr. Go estivesse aqui, ele teria me dado o nome disso. Como você chama isso? Ele está aqui. Ah, venha, venha e nos conte. Boa política. Bem, qual é o nome de quando eles não se movem? É chamado de catatonia.
catatonia catônica. Por que você está ferido? O próximo está com os dedos quebrados. Ou seja, os testículos dele estão quebrados. Agora seus testículos falam do seu alcance. Seu alcance. Os testículos são a parte que produz frutos e se estende. Uma pessoa que não vai alcançar o mundo porque suas pedras estão quebradas. Porque se suas pedras forem quebradas ou removidas, você não terá vontade de estender a mão. Eunucos davam banho nas rainhas. O banheiro da rainha, um eunuco atrás, um na frente. Eunucos não têm sentimentos. As pedras estão quebradas. Uau! Suas pedras estão quebradas? Então por que você não vem para a campanha no sábado? Suas pedras estão quebradas? Por que você não vem para a campanha? Suas pedras estão quebradas? A unção do Espírito como uma nuvem não repousará sobre aqueles cujas pedras são quebradas. Se suas pedras estiverem quebradas, desculpe, minhas pedras não estão quebradas. É por isso que estive recentemente no Zimbábue fazendo cruzadas por toda a cidade. E eu acabei de estar em Cape Coast. Sim, eu esqueci. Até na última noite tivemos 18.000 pessoas. A escola inteira estava lá. Sim. E eu preguei sobre ovelhas e bodes. Eu preguei sobre ovelhas e bodes. Sim. Na primeira noite preguei sobre Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Minhas pedras não quebradas. Então o desejo gostaria de repousar sobre mim para me ungir, porque o alcance em mim ainda está funcionando. E suas pedras podem realmente não estar quebradas, mas estão murchas e encolhidas, completamente esgotadas, atrofiadas. Pedras atrofiadas, que são incapazes de se desenvolver plenamente, não produzem o desejo ardente e o zelo inabalável necessários para alcançar e conquistar uma mulher. Para o campo de onde você vai dar frutos, não há desejo pelo campo. Quando faço cruzada, vejo o bispo zeloso fazendo algo. É a coisa dele. Ele está evangelizando e seja lá o que for. Ele gosta de evangelismo. Ele é do tipo evangelístico. Ele busca almas. Como podem ungir isso? E até mesmo empresários, se suas pedras não estão quebradas. Quando você pergunta, para que serve o seu dinheiro? Para que serve o seu dinheiro? É para a obra de Deus. Caso contrário, não faz sentido todas as coisas que você está fazendo. Para que serve o dinheiro? Então, amigos e irmãos, deixem o Espírito Santo, como uma pomba, virem repousar sobre vocês a partir de hoje. Quais são as coisas que a pomba não gosta? Número 1 é o que? Cabeças descobertas. Número 2, os mortos. O que são os mortos? Incrédulos não salvos na sua vida não podem ser seus modelos, não podem ser seus protótipos, não podem ser aqueles que você segue de quem aprende todas as suas coisas.
Eu sou homem de Deus, um pastor, sugeriria jogar golfe. Mas até que Lee Kuan Yew ou Attila Dehan diga que deve jogar golfe, não passa pela cabeça que bom. Steve Jobs te diz o certo antes de você acreditar. Número 4. Mulheres com quem não se deve casar. Foi o primeiro tipo de mulher com quem não se deve casar, morte estampada nela e mulher salva. Número 2, divorciada, afetada por relacionamentos passados. Olhe nos olhos da garota que você ama. Algumas são afetadas pela religião da mãe e do pai. Elas vêm manifestar isso, lutar com você pela mãe delas, como se fosse a luta que a mãe não conseguiu travar contra o pai. Elas trazem isso para você. E a próxima, qual é? Profana. O quê? Uma garota não da igreja e uma garota santa da igreja, sim. A próxima, prostituta, que é o quê? Sexo, muito sexo. Alguém disse, quando é que tive um relacionamento, 1 ou 2? É parte do seu histórico médico ou espiritual? Não é pessoal. Não é privado. Sim, até na medicina nós adotamos isso. Você não pode ter 100 ou 200 relacionamentos. Você pode facilmente ter, quero dizer, muitos outros problemas. Qual é o próximo? Defeito. O próximo. O cego deve ter uma visão para ser ungido. O próximo é o quê? Nariz achatado. Quantos dos seus narizes estão sentindo a presença de Deus? O próximo, pé quebrado. Pé quebrado e mão quebrada. Não posso trabalhar, não posso me mover. Na sua idade, eu disse na sua idade. Mover, trabalhar. É por isso que levo os alunos ao campus para trabalhar fisicamente. Sua atitude em relação ao trabalho revela seu pé quebrado ou sua mão quebrada. E essas pessoas não se saem bem no ministério. O próximo cresceu novamente e ficou anão. Em vez de crescer, falhar. Cresce a unção. A pomba não encontra descanso para a alma do seu pé e o próximo escorbuto. Quais são, de fato, os sintomas do escorbuto? Sentindo-se cansado o tempo todo, sentindo-se irritado o tempo todo. Miserável, dor nas pernas. Você não pode se mover. Dor nas pernas. O que mais? Gengivas inchadas. Cansado de falar, cansado de pregar. Não estou cansado de pregar. Prego sempre. Ou você não percebeu? Sim. Sim, não posso estar cansado. Sim, não posso permitir que minhas pernas me doam. Um dia fui ao médico. Eu disse, me dê uma injeção. Meu pé está doendo. Não posso ter um pé dolorido. Na minha idade, no trabalho que estou fazendo, meu pé não pode me doer. Preciso me mudar. Preciso me mudar. E o próximo, pele facilmente machucada. E o próximo, marcado, machucado. Sim. Sempre te encorajo. Não entre em um relacionamento que irá machucá-lo. Quando você se machuca, isso afeta você. Veja que quando nós amamos você, você não recebe bem. Você não recebe bem. Qual é o próximo? Essa é a última. Pedras quebradas, testículos. Quais representam o quê? Divulgação. Ore sempre para que a campanha Curando Jesus continue sempre.
Sim, rezar é uma bênção. Fique de pé. Tudo bem. Levante suas mãos ao Senhor e agradeça a Ele, porque a pomba sagrada vai descer sobre sua vida. A pomba sagrada vai descer sobre sua vida. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Pai, nós te louvamos, todos. Apenas rezem. Rezar. Reze por um momento. Reze por um momento. Reze por um momento. Graças a Deus. Agradeça ao Senhor pelo seu poder. Ó sim. Pai, somos gratos pela sua bênção esta noite. Coloque as mãos na cabeça. Pai, que a pomba repouse sobre cada braço e ouvido. Tem alguém aqui que se magoa facilmente. O Espírito Santo está dizendo para você, é hora de sair disso. Você não pode ser ferido. Você não pode ser ferido. Tem poder demais pairando sobre sua cabeça e esperando você sair da sua própria mente. Seja curado disso agora mesmo. Em nome de Jesus. Agora levante as mãos e agradeça a Ele pela presença dEle. Ó, sim, pés quebrados são restaurados. Pés quebrados são restaurados. Mãos quebradas não mais. Obrigado. Aleluia. A sensibilidade da pomba é sensível a todas essas coisas. Que elas nunca mais sejam encontradas em você depois de hoje, em nome poderoso de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você está aqui hoje à noite e ainda não nasceu de novo como cristão, se você quer entregar sua vida a Jesus, levante a mão rapidamente. Eu vou orar com você. Talvez alguém tenha te convidado, mas você não tem certeza. Não sabe se vai para o céu ou para o inferno, se morrer hoje ou amanhã. E você quer dizer, pastor, ore por mim, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui assim, levante sua mão direita. Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Agora, se você levantou a mão, venha aqui. Venha para a frente. Quero rezar com vocês aqui na frente. Todos participem da oração. Repita comigo, Senhor Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu abro meu coração. Eu recebo Jesus como meu Salvador, como meu Mestre e como meu Senhor. Por favor, escreva meu nome no livro da vida a partir desta noite. Eu pertenço a Jesus. Eu vou servir a Jesus. Eu vou seguir Jesus. Obrigado por me salvar. Satanás, em nome de Jesus, não vou te servir. Eu não vou mais te seguir. Eu pertenço a Deus. Levantem as mãos assim. Diga, obrigado, Jesus. Por me salvar hoje, eu te amo, Jesus, e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso. Quero te dar um dos meus livros. Que bênção! Assim que terminarmos, quero que você venha ali para o lado e vamos conversar com você por 1 minuto. Tudo bem? Você é abençoado. Sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Deus te abençoe. Vocês podem voltar para os seus lugares. Todos podem se sentar.